Olá. Bom, hoje vamos falar sobre os números racionais. Todos os números que existem são reais. Os que não existem são imaginários. Lógico, alguma coisa que só existe na nossa imaginação. Também são chamados de complexos. Os números reais são divididos em racionais e irracionais. Quais são os números racionais? Racionais são todos os números que podem ser escritos sob forma de fração. Por exemplo, os inteiros. Qualquer inteiro você pode escrever sob forma de fração. 3, por exemplo, é 6 dividido por 2. 5 é 10 dividido por 2. 7 é 21 dividido por 3. Ou 14 dividido por 2. Todos os naturais também são racionais. Então temos os naturais, os inteiros, e temos os que não são inteiros também, não é? Os números decimais. Os números decimais, que vêm com a parte inteira e a parte decimal, se for um decimal exato, é um número racional, porque qualquer decimal exato, por exemplo, 2,5, você pode escrever como 25 sobre 10. 3,7, você pode escrever como 37 sobre 10. Todos os números decimais exatos são racionais. Também tem os números decimais inexatos. Por exemplo, 2,3, 5,7. Exemplos. Inteiros já falamos, decimais exatos já falamos, e os decimais não exatos, que são periódicos. Por exemplo, 2 sobre 3, que dá 0,666. Tá? Vai ser 37 sobre 30. 37 sobre 30 também é um número irracional. 1,2333, etc., também é um número irracional. Então tem as dízimas periódicas, também são números racionais. Por exemplo, 0,414141 é 41 sobre 99. 1,23333 é 37 sobre 30. Se você dividir 41 por 99, vai dar 0,41414114, etc. Se você dividir o 37 pelo 30, vai dar 1,2333. Os únicos números que não são racionais são os decimais não exatos e não periódicos. Esses números são chamados de irracionais. O conjunto dos números irracionais é representado por R menos Q. Exemplos, o π é 3,141593 e vai por aí. Muita gente considera o π como 3,14, em outros problemas ele aparece conhecido como 3,1416, mas na verdade são números aproximados. Os números irracionais nunca podem ser exatos, eles não são decimais exatos, ele tem que ser inexato. Bom, nós falamos dos números racionais. Se for um número inteiro, fácil de você transformar numa fração. Se for um número decimal exato, fácil transformar numa fração. Agora, se for uma dízima periódica simples, aí já não é tão fácil transformar numa fração. Você procurar a fração que, dividindo o numerador pelo denominador, dê o número. Então, aí você tem dois tipos de dízima periódica, a simples e a composta. Quando é que a dízima periódica é chamada de simples? Muita gente pensa que a dízima periódica simples é uma dízima em que a parte decimal tem apenas um tipo de algarismo, por exemplo, 2,33333, etc. Ou 5,22222, etc. Ou 7,454545, etc. Tem muita gente que pensa já que esse 7,4545 não é um número
uma dízima periódica simples? É sim. É sim. O 2,343434 também é uma dízima periódica simples. E quando ela vai deixar de ser simples? Ela vai deixar de ser simples e passar a ser composta quando você tiver a parte inteira, ou a parte inteira ser 0, 2 ou 4, qualquer número, e tiver a parte decimal antes do período, no caso do nosso exemplo aí, 343434, que é simples, antes do 34 apareceu um outro número. Por exemplo, 7,8333333. Essa é uma dízima periódica composta, porque antes do período que é o 33333, vem o 8. Tá? Então, cuidado, dízima periódica simples é a dízima em que a parte decimal é composta de um período que se repete. A dízima periódica composta é formada da parte decimal, de forma que antes do período, o 343434, por exemplo, se tivesse um outro número antes, um 3, ou um 23, ou um 41, ou qualquer número, antes do 3434 tivesse qualquer número, ela seria uma dízima periódica composta. Bom, a simples então. Como é que a gente faria para calcular 2,343434, etc.? Como a gente quer escrever lá na forma de fração, a gente disse que era igual a A sobre B. Então a gente divide o número em duas partes, pega a parte inteira, separa da parte decimal, então fica 2 mais 34 décimos sobre 100, não é? O período aí, 34 são 2 algarismos, então o denominador vai ser 100. Se fossem 3 algarismos seria 1000, se fossem 4 algarismos seria 10.000 e assim por diante. Então nós temos 2 mais 34 sobre 100, mais 34 sobre 10.000, mais etc. A segunda parte pode ser escrita como a soma dos termos de uma PG de razão Q igual a... A segunda parte é a parte decimal. Então nós temos 34 sobre 10.000, isso é uma progressão geométrica decrescente e ilimitada. Não é? 34 sobre 10.000, 34 sobre 100.000, aliás, 34 sobre 100, 34 sobre 10.000 e assim por diante. Se eu dividir o elemento 34 sobre 10.000 pelo anterior, que é 34 sobre 100, nós vamos encontrar 34 sobre 10.000 multiplicado por 100 sobre 34, vai dar 1 sobre 100. Ora, se a gente prestar atenção, toda vez que o período vier com um elemento só, a razão é 1 sobre 10. Toda vez que o período vier com 2 elementos, vai ser 1 sobre 100. 3 elementos, 1 sobre 1000, e assim por diante. A quantidade de zeros sempre vai ser a quantidade de elementos do período. Só tem que prestar atenção quando ela não for simples, for composta, que a gente tem que primeiro transformá-la em simples para poder calcular a partir daí como a simples. Então, para calcular isso aí, a gente faz a razão é 1 sobre 100, o primeiro termo é 34 sobre 100. Então, a soma dos termos de uma PG decrescente e ilimitada é a 1 sobre 1 menos Q. Isso vai dar 34 sobre 100, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos Q, que é a razão, que é 1 sobre 100. Então fica 34 sobre 100, multiplicado pelo inverso do denominador, que é 100 menos 1, dá 99 sobre 100. Eu inverto, fica 100 sobre 99. Resolvendo isso, vai dar 34 sobre 99, porque o 100 cai com o 100, vai ficar 34 sobre 99. Ora, lembra que eu separei a parte inteira da parte decimal? A parte decimal é 34 sobre 99, mas eu tenho que somar com o 2. Vai ficar 2 mais 34 sobre 99. O mínimo é 99. Você divide por 1, multiplica pelo 2, vai dar 198. Soma com 34, vai dar 232 sobre 99. Então, 232 por 99 vai dar 2,34, 34, 34, etc. Fácil assim. Se a dízima periódica for composta, então a gente tem, por exemplo, no exemplo aí, 2,3343444. Então o período aí é 4.
O 33 entrou fora do período, tá? Então eu tenho que separar 2,33 mais 4,4444. Eu separo a parte do período do resto. Então fica 2,33 mais 0,4444. A partir daí eu resolvo da mesma maneira que eu resolvi anterior. A dízima periódica simples, que ela passou a ser. Tá ok? Então fácil, muito fácil. Não tem que decorar nada, não tem que memorizar nada. É só desenvolver que vai chegar facilmente ao resultado. Obrigado a vocês. Na próxima, continuamos com conjuntos. Só que dessa vez nós vamos resolver uma série de exercícios para deixar a parte de conjuntos bem compreendida, bem resolvida, sem dúvida alguma. Depois da próxima aula, que é a parte de exercícios, ou durante ela já, nós vamos tirar as dúvidas, nós vamos deixar vocês entendendo toda essa parte. Qualquer dúvida que a gente tiver, a gente vai entrar nessa aula que será online. Vocês perguntam, a gente responde ou a gente discute, mas a gente vai aprender. Tá certo? Vocês vão aprender um pouco comigo e eu vou aprender também um pouco com vocês. Até a próxima então, gente.